Paz a todos, tudo bem com vocês? Hoje eu gostaria de falar sobre leitura bíblica e para que nós possamos compartilhar sobre esse assunto, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Timóteo, 2 Timóteo 3, nós vamos ler dois versículos, o 16 e o 17. Então se você estiver com a sua Bíblia aí, me acompanhe na leitura, por favor, de 2 Timóteo 3, 16 e 17. A palavra de Deus diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Quando Paulo escreve ao seu discípulo Timóteo, ele nos deixa bem claro aqui a importância das Escrituras e da leitura das Escrituras na vida de um cristão. E eu gostaria de ressaltar para você alguns tipos de leitura bíblica que nós podemos fazer, e eu espero que isso sirva como uma forma de instrução, de ensino e te ajude nesse maravilhoso caminho que é ler a palavra de Deus, amém? Sabemos que a Bíblia é inspirada pelo Senhor e nós, como cristãos, queremos não apenas aprender as Escrituras, mas viver as Escrituras. A primeira tipo de leitura que eu quero destacar para você é aquilo que eu chamo de leitura dinâmica. O que seria isso, para que você entenda? É mais ou menos aquele tipo de leitura que nós fazemos anualmente, ou aqueles desafios de leitura anuais, ou semestrais, ou leitura da Bíblia toda durante 40 dias, ou do Novo Testamento. Enfim, são aquelas leituras que nós pegamos as Escrituras e lemos de uma forma contínua, sem parar muito para fazer aquela avaliação mais profunda dela. É um tipo de leitura importante porque nos faz sempre relembrar aquilo que está escrito ali no texto sagrado. Então, o primeiro tipo de leitura que eu quero ressaltar aqui para você é essa leitura dinâmica, que eu creio que é uma prática muito saudável na vida cristã. O segundo tipo de leitura que nós podemos falar aqui é sobre a leitura prática. O que seria isso, né? Esse é o termo que eu estou dando a esse tipo de leitura. É aquela leitura que busca uma orientação específica. Ou seja, você vai até as Escrituras buscar algum tipo de orientação específica para uma realidade que você está vivendo no momento. Então, você vai consultar as Escrituras sobre alguma coisa que você precisa de respostas para a sua vida ou até mesmo para a vida de outros, para que então possa guiar os seus caminhos. Isso eu chamo de uma leitura prática, né? Ela tem esse aspecto pragmático. Eu tenho uma necessidade e eu preciso saber, à luz das Escrituras, como lidar com essa necessidade ou essa demanda. Nós também temos aquilo que nós chamamos de leitura hermenêutica. Isso já é uma palavra um pouco mais complicada, mas ela é uma leitura que tem como objetivo estudar mais a fundo as Escrituras. A hermenêutica, a palavra hermenêutica, né, significa basicamente interpretação da lei. Então, quando nós vamos estudar as Escrituras, nós vamos nos ater não apenas à leitura propriamente dita, mas nós vamos nos deparar com o texto e vamos estudar ele do ponto de vista gramatical, mas também do ponto de vista histórico, ou seja, quando ele foi escrito, para quem ele foi escrito e o que aquelas palavras ditas ali significam para aquele contexto da época. Por isso nós podemos afirmar que nem todo texto do Velho Testamento serve para nós hoje, exatamente porque é uma abordagem que nós fazemos do ponto de vista histórico gramatical. Então nós temos aí a leitura hermenêutica, ela é uma leitura para estudo, é uma leitura para você se aprofundar no conhecimento das Escrituras. Todas essas três primeiras que eu falei aqui para você são extremamente importantes e nós devemos praticá-la. Mas eu quero dar ênfase nesta última, que seria a leitura devocional. E eu quero ler
o Salmo 1 com você para te explicar rapidamente um pouco sobre isso. O Salmo 1, versículo 1 e 2 diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Então, queridos, quando nós falamos sobre leitura devocional, nós estamos falando de um tipo de leitura que também pode ser considerada uma leitura contemplativa, ou seja, você se debruça sobre as Escrituras para que você possa ter um encontro com Deus, para que você possa contemplar a beleza da palavra inspirada por Deus. É aquela palavra que é quando você lê as Escrituras e você medita nela de dia e de noite. Não tem um caráter, não visa um caráter de resposta, nada disso. É simplesmente a leitura com o objetivo de te levar à contemplação do Senhor. É a leitura que te leva a um lugar de intimidade com Deus. É a leitura que faz você entrar no texto bíblico e se deliciar com ele. É a leitura que faz você amar as Escrituras, amar o que está escrito, amar o Senhor que inspirou e revelou as Escrituras. Então, essa leitura devocional ou essa leitura contemplativa, ela precisa ser valorizada por nós. Todas as outras são importantes, claro, mas essa não pode ser deixada de lado nunca. Nós precisamos ler as Escrituras e nos encantarmos com ela e com a beleza daquilo que foi inspirado por Deus. Quero te incentivar de todo o meu coração a ter um encontro com as Escrituras e não apenas com as Escrituras, mas com aquele que a inspirou. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Um abraço.